Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar de dois casos de racismo, os dois que tiveram em repercussão na imprensa já agora, em janeiro de 2024, apesar de que um deles, na verdade, aconteceu um pouco mais tempo, mas agora veio a condenação. Primeiro caso de um professor negro que estava no Armazém Coral, lá em Olinda, em Pernambuco. Comprou uma boia para a caixa d'água e quando ele saiu de lá, ele foi abordado pelo segurança e pelo gerente da loja, que exigiram, com bem pouco jeito e traquejo, exigiram que ele abrisse a sua mochila. Ele estava com uma mochila, além da sacola da compra, né? Ele estava com uma mochila, que ele abrisse a mochila e pagasse pelo que ele haveria pegado sem passar pelo caixa. E ele alegou a sua inocência o tempo todo, chamou outras pessoas que estavam também na loja, felizmente um casal e mais algumas outras pessoas o acompanharam para serem testemunhas de que ele abriu e que não havia nada dentro ali que não fosse obviamente dele, não havia nada ali da loja. E também essas pessoas puderam testemunhar ali aquele ato de racismo, que é a única coisa que a gente pode dizer. Ele o tempo todo dizendo que ele era uma pessoa que trabalhava, ele é professor e que obviamente ele não havia feito aquilo de que ele estava sendo acusado, e que a única razão para ele estar sendo acusado é aquilo, o fato dele ser um homem negro, no final das contas. Isso é algo, infelizmente, muito comum. Óbvio que eu, como homem branco, tenho muito pouco lugar de fala para falar isso, mas falo da minha condição de homem branco, de pessoa que pesquisa e lê sobre essas questões de racismo, e é algo absolutamente inaceitável que, infelizmente, várias amigas e amigos meus que são negros contam como sendo algo, infelizmente, muito corriqueiro na vida, nas vidas deles. Um outro caso que saiu a condenação agora, no comecinho de janeiro de 2024, um padre, o padre Wendel Ribeiro, da Diocese de São José dos Campos, em São Paulo, que foi condenado por injúria racial, porque uns 2 anos atrás, quando ele estava numa pizzaria e lá em Jacareí, também no interior de São Paulo, ele se recusou várias vezes a ser atendido por um garçom, porque esse senhor, que é um senhor já, uma pessoa com mais de 60 anos de idade, garçom daquela pizzaria, era uma pessoa negra, e ele disse então que ele não queria ser atendido por aquele negrinho, alguma coisa assim. E aí ele então foi processado por injúria racial, ainda como ele cometeu o crime antes da alteração que a lei do racismo sofreu ano passado. O crime ainda ficou apenas como injúria racial e, portanto, a pena muito mais branda, muito menor. Mas felizmente, no sentido de aprendizado social, de aprendizado social no sentido de que toda a comunidade tenha notícia desse tipo de coisa, ele foi condenado, uma pena baixa, mas foi condenado, além, obviamente, de indenizações que provavelmente ele vai ter que pagar em razão desse ato de racismo, ao fim e ao cabo, nos termos em que, felizmente, a legislação hoje em dia fala. Não é a primeira vez que eu falo sobre racismo, na verdade eu tenho uma playlist aqui no YouTube sobre, aí também no podcast, sobre questões de racismo. Infelizmente, isso é algo que se repete no Brasil 300 e tantos anos depois, ou 200, né, e pouco tantos anos depois da abolição da escravidão no Brasil, nós ainda convivemos com casos de racismo. É algo que a gente precisa efetivamente continuar lutando contra. E aí, como já foi dito por aí, não basta ser simplesmente contra o racismo, é preciso ser antirracista. Essa é uma luta que é de todas e todos, mesmo de pessoas que não são negras, ou seja, todas e todos nós que não somos negros ou pardos precisamos continuar apoiando a luta contra o racismo no Brasil. Isso viola a Constituição, isso viola uma série de normas nacionais e internacionais, e eu só espero que eu não tenha mais que ficar falando aqui sobre novos casos de racismo, que a gente consiga superar esta, que certamente é uma das maiores marcas da sociedade brasileira, o darwinismo social, que somado a um racismo de matriz colorista,
marcam a forma como nós brasileiras e brasileiros nos compreendemos. Outro dia a gente pode falar sobre isso com mais detalhes, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Não, obviamente, do acontecimento, mas se você curtiu a crítica e os comentários que foram feitos, assine nosso canal, ative lá o sininho, tanto o podcast quanto o YouTube, e qualquer hora eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, estapafúrdia e absurda que acontece nessa birosca de país. Tchau.